Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Novo lateral direito e novo goleiro do Icasa falam da expectativa para a Série B do Campeonato Cearense. Experiente goleiro Diego do Guarani também fala sobre perspectivas do rubro-negro juazeirense para a estreia diante do Vozão. Goleador argentino não viaja para a pré-temporada com o clube chileno e se aproxima de acerto com Fortaleza. Ceará confirma a contratação de mais 3 atletas e empresta 2. Ferroviário jogará com 3 atacantes na estreia quinta-feira da pré-Copa do Nordeste. Velório do Rei Pelé reuniu milhares de pessoas nas ruas de Santos. E a torcida do Grêmio faz grande festa para Luizito Soares. Agora 6:07 no Timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joá da Sorte Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 Sense 0km. É um HB20 Sense 0km. Um novo HB20 Sense 0km só pra você. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio. E R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 40 prêmios e R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando Joá da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza a Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes, hoje dia 3 de janeiro de 2023. Boa noite, aqui ao nosso lado, ele... Delton Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Aqui estamos nós, segundo programa do ano, Marco Valério. E nós estamos também no nosso canal do YouTube. Você pode conferir lá, Rádio Vale FM 99 Oficial, com as imagens aqui dos nossos estúdios. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Quer pedir aquela pizza deliciosa? Liga para 988-42-9514. Lembrando que toda quarta-feira tem promoção na pizzaria e hamburgueria Oval. E para você que quer ouvir o programa pela internet também, estamos no radios.net. Você procura lá a Vale FM e você nos acompanha em qualquer parte do planeta, Delton. Marco Valério, com certeza. Vamos começar com as notícias já, Marco Valério? Vamos, dos nossos clubes? Vamos para onde? Vamos começar pelo Verdão? Quem manda é Vossa Excelência. Pode ser? Pode. Então, para isso, convocamos Aloísio Vilar, o homem que traz todos os dias as notícias do Icasa. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério, Delton Sai. Boa noite para você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando nesta terça-feira com as informações do Verdão do Cariri, no seu segundo dia de trabalhos desta pré-temporada para o Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Mais um dia de testes, de avaliações físicas, por enquanto nada de treino com bola, né? O Icasa começa bem antes a sua preparação, justamente para ter esse tempo de fazer avaliações com seus atletas, na sequência começar os trabalhos físicos e só depois começar realmente os trabalhos com bola, comandados pelo técnico Marcelo Vilar. Mas olha, Delton e Marco, a gente está aqui ao lado dos 2 goleiros contratados para esta temporada, o Iago Haas, ex-Globo, e o André Pereira, que já passou por aqui, inclusive estava na equipe do Campo Grande, na 3ª divisão do Campeonato Cearense. Mas vamos começar aqui conversando com o Iago, chegando para disputar essa Série B pelo Verdão, e já enfrentou a equipe do Icasa na Série D quando vestia a camisa do Globo, né, Iago? Boa noite, bem-vindo à Rádio Vale.
Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. A gente enfrentou a equipe do Icasa, tivemos uma derrota por 1-0, gol de pênalti, e fiquei sabendo agora há pouco que foi o primeiro jogo do Icasa na Arena, né? Isso, você participou aí da primeira vitória, só que do outro lado, né? Foi contra a minha equipe. Ô Iago, e como é que foi esse primeiro contato com o elenco da equipe do Icasa e também com o técnico Marcelo Vilar, que você inclusive vai ter a oportunidade de trabalhar pela primeira vez, né? Todos fomos bem recebidos, o professor é um cara bem tranquilo, conversa bastante com a gente, e o elenco é um elenco muito qualificado. Eu conheci o Tavares já, apenas o Tavares, e todos receberam a gente muito bem, e por enquanto a gente só está nos testes físicos, né? A gente não foi para a bola, então tá tudo muito tranquilo, todo mundo se conhecendo ainda vai ter bastante tempo. Ô Iago, você deixou o Globo antes mesmo do campeonato terminar, né? De lá para cá, como é que foram as suas atividades até chegar a Juazeiro? Quando eu acabei rescindindo com o Globo, eu voltei para minha cidade, Jundiaí, e fiquei treinando no Paulista de Jundiaí. Aí quando acabou o campeonato, eu fiquei treinando por conta, por parte mesmo. E agora, como é que você analisa esse cenário aí que está sendo construído para essa Série B, onde o Icasa participa? Bom, é um cenário que a gente sabe a cobrança que vai ter aqui dentro do Icasa. Uma das coisas que me motivou a mais para vir para o Icasa foi a torcida, foi a cobrança. A gente sabe que é uma equipe onde há cobrança, a torcida sempre comparece. Então eu acredito que a gente vai ser bem cobrado durante os jogos e que a gente responda da melhor maneira possível. Aquela história, né? Tem a parte boa e a parte ruim de ser cobrado, né? Tudo tem seus prós e contras, né? Mas acredito que a gente fazendo bons resultados, se empenhando, até mesmo quando acontecer porventura uma derrota, a torcida vai reconhecer e ver que a gente não tá fazendo as coisas da maneira correta. Valentim Iago Haas, para que fique claro, não é Reis, né? Não é Reis, Iago Haas. Pronto, tá aí. Iago Haas, 27 anos, goleiro da equipe do Icasa. E agora a gente chama aqui o André Pereira, já bastante conhecido do torcedor do Icasa, conhecido do torcedor caririense. André, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Vale FM, boa noite. Obrigado. Primeiramente, boa noite ao Marcos, ao Delton e a todos os ouvintes, né? Muito feliz em estar retornando, né? Aqui uma competição que, na minha última passagem, nós conquistamos o acesso, né? E esse ano a gente vem com esse mesmo intuito, essa determinação e empenho para que a gente venha conquistar o objetivo. Sabemos que não é fácil, é uma competição muito difícil, mas que o planejamento de início está sendo bem feito. E esperamos aí nos preparar bem para que a gente possa já estrear bem e fazer uma boa competição. Ô André, diferente do Iago, você já conhece bem a região, conhece bem o Icasa. Como é que você consegue passar para os demais atletas dessa cobrança que é o Icasa estar numa Série B e a torcida querer novamente a equipe na A o quanto antes? É verdade, né? Eu vou para a minha terceira passagem aqui no clube. Já conheço muito bem a casa, sei da paixão que a torcida tem, a cobrança também que é grande. É uma torcida apaixonada, que vai a campo, que incentiva, que apoia. E a gente, por já conhecer, a gente já vai passando para os companheiros, né? A gente sabe que é uma torcida que vai incentivar, que vai apoiar ali, que é uma torcida apaixonada, que acompanha a equipe, mas também que cobra. Aí, como eu falei, para a gente, que a torcida venha só nos incentivar. É por isso que eu já falei que a gente tem uma boa preparação para que as coisas ocorram tudo bem e a gente venha se empenhando ao máximo aí e as coisas possam dar certo aí, a gente venha conquistar o nosso objetivo, levar alegria para o nosso torcedor e, consequentemente, o acesso, que é o principal, é o objetivo maior, né? Que é levar o Icasa de volta à primeira divisão. Ô André, e a gente percebe também uma organização e o fator tempo vai ser amigo do Icasa agora. Pouco mais de um mês de preparação, algo que a gente não via já há um bom tempo. Como é que você analisa também essa questão do tempo ser favorável ao Icasa? Isso é um fator positivo, né? Mostra o comprometimento que a diretoria está tendo, o planejamento, que isso é importante, porque
você tem tempo para se preparar bem, não vai estar atropelando etapas, vai trabalhando dia a dia, tendo espaço de tempo. Isso é muito importante. Eu acredito que desde o início já estamos no caminho certo, para que a gente venha ao final da jornada conquistar nosso acesso. Obrigado, André. Boa sorte nessa nova jornada, nessa nova empreitada aqui no Verdão. Obrigado e uma boa noite a todos. Muito bem, tá aí, portanto, Marco Valério, Delton Sá. Conversamos aí com o André Pereira, 34 anos, estava na equipe do Campo Grande, disputando a 3ª divisão do Campeonato Estadual e esteve no Verdão do Cariri já em outras oportunidades, naquela temporada de 2019, terminando em 2020, também no ano de 2013, lá atrás, quando o Icasa disputava ainda a Série B do Brasileirão. E antes conversamos com o Iago Haas, goleiro que veio da equipe do Globo. O torcedor teve a oportunidade de conhecer ele durante o Brasileirão da Série D e agora está por aqui também aí brigando pela titularidade na equipe do Verdão do Cariri. Hoje foi o dia dos goleiros aqui no Vale Esportes. Ô Aloysio, eu me lembro, o André houve uma época na sua carreira, há algum tempo atrás, que ele se notabilizava por pegar pênaltis. Era um goleiro muito bom. Quando os adversários iam cobrar pênaltis, o André costumava fazer grandes defesas nas cobranças de pênaltis. Agora, sobre isso que os novos goleiros do Icasa falaram hoje aqui no Vale Esportes, de apoio da torcida, é claro que esse é um diferencial do Icasa. O Icasa é um time que tem torcida. Porque, claro, todo time tem a sua torcida, mas em pequena quantidade. A gente fala assim, quando tem torcida, porque é um clube do interior que tem realmente uma torcida muito significativa e expressiva. Agora, é como eles falaram, né, Del? Tem uma torcida que apoia, mas é uma torcida que cobra muito. Então, é preciso muito empenho do jogador e, claro, que os resultados também apareçam. É por esse motivo, Marco, que às vezes eu perguntava a alguns atletas, quando fechavam contrato com outras equipes aqui da nossa região, e que quando se falava em o mesmo atleta disputando a mesma competição um ano depois, que jogava em outros clubes aqui da nossa região, e que quando ia assinar com um contrato com o Icasa sempre se reclamava, rapaz, quando vem pra cá. E eu conversei algumas vezes com os atletas e dizer, pai, porque é o seguinte, jogar em clube X, termina o jogo, você perde, tem uma reclamação, outra tal, fica o ambiente. No Icasa não, quando você não consegue correr e querem sempre bons resultados, a questão da pressão é bem maior. E eles até diziam, até de vocês que fazem imprensa, a pressão é maior. Então, jogar num clube onde há uma pressão maior, uma responsabilidade, uma busca maior pelo resultado, mesmo sendo divisões diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos Barbalho e Guarani jogando a 1ª divisão do Campeonato Cearense, mas isso não tira do torcedor do Icasa a mesma cobrança pelo time participar. É pelo contrário. O torcedor do Icasa quer que o Icasa só passe pela Série B, pela 2ª divisão. O torcedor do Icasa não quer fazer história como agora recentemente. O Icasa passou vários anos na Série B sem sair de lá, né, Marco? É verdade, a cobrança é muito maior. Jogar num clube que tem torcida, claro, aumenta a visibilidade. Se você for um jogador que faça um bom trabalho, você pode até subir de degrau na sua carreira, conseguir um contrato melhor depois, até num clube ainda mais expressivo, mas sem sombra de dúvidas que a cobrança é muito maior. Até pro repórter. Sabia disso, Aloysio Vilar? Com certeza, o repórter também é cobrado, viu, Marco Valério? Mas olha, deixa eu corrigir uma informação, porque ontem foi o aniversário do André. Então, ele não tem mais 34, e sim 35 anos, né? Então, parabéns ao André, muitos anos de vida. E tá aí, portanto, a correção feita, Marco Valério. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da equipe do Icasa aqui dentro do Vale Esportes. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações dentro do Vale Esportes. A hora no timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 23 minutos, Marco Valério. E me permita só trazer aqui uma informação, Marco Valério, em relação a Novo Rio Veículos. Sabe por quê? Aí eu vou fazer igual que ele não sabe. Por quê, Marco Valério? Porque amanhã Novo Rio estará de portas fechadas, Marco Valério. Por causa de quê, Delton? Porque amanhã Novo Rio vai fechar as portas para preparar
as maiores ofertas do mercado varejista do Brasil. Então vai valer a pena, Del. Vai. Amanhã não adianta você ir para Novo Rio Veículos para comprar o seu Chevrolet, porque amanhã a Novo Rio estará de portas fechadas. Durante todo o dia, Marco Valério, a montadora Novo Rio, aliás, a montadora Chevrolet vai preparar ação para o Brasil inteiro. E somente na noite de amanhã é que essas promoções serão anunciadas para na quinta-feira você se dirigir e comprar o seu Chevrolet. Então, você está pensando em comprar um carro? Não compre agora. Espere. Amanhã a Novo Rio fecha as portas, passa o dia inteiro preparando os seus veículos e preparando as ofertas para na quinta-feira você aproveitar então as grandes ofertas que a Chevrolet e toda a sua rede de concessionárias vão apresentar para o brasileiro, Marco Valério. Agora, amanhã você pode matricular seu filho no Colégio Compasso, Exatamente. lá no bairro Tiradentes. Com excelente método educacional, faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso. Fica na rua Odilon Gomes 474. Você vai lá, conhece as instalações, vê todo o trabalho do Colégio Compasso. Informações 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Agora, depois você não vai amanhã para Novo Rio, você só vai na quinta. Aí quando você comprar o carro, para onde é que você vai levar seu carro? Só Fumê. Só Fumê. Para você colocar aquele revestimento no seu carro, meu amigo, de qualidade, Marco Valério. Lá tem uma película de alta performance de 10 anos de garantia. E o carro fica mais frio, porque ela absorve maior os raios solares. Faz um teste lá quando você vai, que ele bota a película, aí ele acende uma lâmpadazinha, você bota a mão embaixo, aí começa a esquentar. Quando ele joga a película, show de bola, né? Passar o calor, rapaz, que negócio impressionante. Então você tem que ir lá na Só Fumê Service. Hoje, José Marrocos, número 408, o telefone 98805-4899. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Modas tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio do Crato, a Glam Modas, fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Bom, Marco Valério, vamos falar agora de Ares Motos, a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você tá afim de comprar a sua moto Honda 0 km, dá um pulinho então lá na Ares Motos. Amanhã você vai encontrar ofertas, você vai encontrar pronta entrega, vai poder comprar bis, tem lá esperando por você, lá tem Fan, lá tem Start, lá tem NXRE, ou NXR 190, para você, tudo pronta entrega lá na Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Tem também seminovas, você não pode deixar de passar e comprar a sua, Marco Valério. Olha, para começar muito bem o ano, tem Joá da Sorte Cap. No próximo domingo, no quarto sorteio, tem o novo HB20 0 km. Isto mesmo, uma HB20 zerinho. E mais, no primeiro e segundo sorteio, tem R$3.000. No terceiro sorteio, vai subindo para R$4.000. Além disso, Super Giro da Sorte. Meu amigo, serão 40 prêmios de R$500. 40 ganhadores no Giro da Sorte ali, pelas dezenas do seu título, bem rapidinho. Tudo isso com dupla chance. Você pode ganhar uma HB20 com apenas R$10, concorrer a toda essa premiação. E quando você compra o seu título, você está ajudando as ações da Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu Joá da Sorte, é daqui, é do Cariri. Bom, mas se você tá afim de escolar uma grana extra, que tal você revender produtos da Dourados? Meu amigo, são folheados com garantia e melhor preço do mercado. Não tem pra ninguém. E se você tem, produz e quer banhar sua mercadoria, lá tem o melhor banho, a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 99993
3031. Conosco também, Delton Sá, Churrascaria Mão de Vaca. Rapaz, que espetáculo. A Churrascaria Mão de Vaca tá cada vez melhor, um atendimento espetacular. Você se sente muito à vontade, você com toda a sua família, e tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Dá água na boca só de pensar na Churrascaria Mão de Vaca, que tem também aqueles pratos à la carte que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, todo mundo sabe, lá na rua Rui Barbosa, também atende por delivery. Quer pedir para chegar em casa rapidinho? 98865-7741. Em nome também de Gênesis Solar. Meu amigo, se você tá cansado de pagar aquela conta de energia, é um absurdo, todo mês. Agora já vai ter aumento nesse mês de janeiro. O que é que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que colocar geração de energia solar na sua casa. E onde é que você vai? Você vai lá no shopping agora, você já pode ir. Chegou do trabalho, tá tomando aquele banho, pronto. Pega a papa, depois vai lá no shopping conversar com a rapaziada da Gênesis Solar. Ou então quer aproveitar e receber o atendimento em casa? Liga agora, 981237956 e faça, meu amigo, com o nosso amigo Luciano Carvalho, o seu orçamento sem compromisso. Ligue agora, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também, Delton Sá, a Grage Veículos. Compra, venda, troca, financia seu carro. Você quer comprar um carro seminovo? Lá é uma loja multimarcas com diversas marcas e modelos para você e a melhor avaliação do seu carro usado na hora da troca. Além disso, a Grage Veículos garante carros com procedência, todos revisados. Você não vai ter dor de cabeça comprando o seu veículo seminovo na Grage Veículos, além de toda a documentação necessária. Grage Veículos, esperando por você. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, telefone 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Em nome também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer, meu amigo. E o telefone para você ligar e pedir para receber em casa, quem vai dizer é ele. Quem? Fala, JF, boa noite. Um abraço, Delton, boa noite, Marco, 988380548. Esse é o número lá do Baleia Burger, 988380548. Então liga e peça o seu Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso. Produtos Panebon, pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos, sequilhos. Tem também a linha integral para você, a linha light, multigrãos, aveia, integral, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. É uma empresa que orgulha o Parque Industrial da região do Cariri. Bom, e nós trabalhamos também em nome dos Mercadinhos São Luís. Tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense, meu amigo. Mercadinho São Luís, no Cariri Shopping, também na Lagoa Seca. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, é a referência aqui no Cariri. Eu falei da Unileão. Em nome também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, meu amigo. Você vai comprar tintas, vai comprar pisos, cerâmicas, porcelanatos e muito mais para você na Atacom Home Center. Tem também a parte elétrica, hidráulica, com aquele atendimento que você já conhece. Eu disse, meu amigo, Atacom Home Center. Pizzaria e hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, J-Food? É a folga da rapaziada, mas você anota aí o número, já salva no celular, 988-42-9514. 988-42-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Amanhã reabrindo para você com muita satisfação. Bom, tem também a Fox, Marco Valério. Fox. Você quer comprar do seu smartphone, seu iPhone, leva na Fox. Tem os melhores técnicos especializados na região do Cariri também para cuidar bem do seu celular. Então, Fox tem loja em Crato, na Senador Pompeu, tem loja em Juazeiro do Norte ali na São Pedro com o Seminário,
na Padre Cícero com Santa Luzia e também no Cariri Garden Shopping. E Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Aí dura de verdade, viu? Ramagem Couros é nota 10, fábrica Avenida Padre Nessor Sampaio 690, telefone 3571-3758. A hora no Timaço. 18 horas e 34 minutos, eu volto a dizer, amanhã, não compre amanhã seu carro não, espere, porque amanhã a Novo Rio vai fechar as portas, vai passar o dia preparando as ofertas e os veículos para que na quinta-feira você possa já adquirir o seu Chevrolet com a primeira grande ação de vendas da Chevrolet no Brasil. Então a dica, meu amigo, não compre seu carro amanhã. Amanhã Novo Rio vai estar fechado. Espere quinta-feira para você conhecer as ofertas da Novo Rio para você sair de Chevrolet 0 km. Quinta-feira, de quinta até sábado, para você adquirir o seu Chevrolet, Marco Valério. Antes que eu esqueça, mandar aqui um abraço pro Bibi, que mandou mensagem pra gente hoje à tarde. Foi, Bibi mandou. Bibi mandou mensagem? Bibi, lá da São Benedito. Não acredito nisso. Teve no último sábado um jogo festivo, comemorativo. Cabo Silas foi o organizador, com convidados especiais. Joga bola, Marco Valério? Joga, Delton. Ele é bom ou é ruim, Marco? É bom jogador, Delton. Tem certeza disso, Marco Valério? Inclusive, o Ronaldo Angelim esteve lá também, batendo a bolinha. E Ronaldo Angelim ainda joga bola, Marco Valério? Joga e joga muito, né, Delton Sá? Eu sei, não. Até Galeguinho do Sofá jogou, Delton Sá. Não, você tá dizendo, quem tá dizendo é você. Pois é. Eu acho que Ronaldo é perna de pau. Né, Delton? Tá certo. Perna de pau. Daqui a pouco você vai dizer qual é o time que Ronaldo tosse. Qual o time que Ronaldo tosse? Sim. No Brasil? Sim. Mas, Marco Valério, não acredito não, Marco. Todo mundo sabe, né, Delton? O Brasil inteiro sabe. É o Clube de Regatas... Não, negativo no Rio de Janeiro, né? Não, no geral. Não, no Rio de Janeiro, você quer saber? No Rio de Janeiro ele é vascaíno, fervoroso. Então, Clube de Regatas... Mas lá em São Paulo, ele torce pro São Paulo. E rapaz? Ele torce pro São Paulo. É Bambi lá em São Paulo. Ele é torcedor de São Paulo, lá em São Paulo. E no Rio ele é torcedor do Vasco da Gama. Tá bom, pô, deixa eu terminar desse Bibi, senão ele liga de novo. Vá, manda um abraço pra Bibi, diga. Diz que o Guarani ganhou do Icasa nesse jogo festivo aí. O Guarani ganhou do Icasa. Bibi ficou triste, que ele queria que o Icasa ganhasse. Mas quem ganhou foi o Guarani. Um abraço pro Cabo Silas, pro Bibi, pro Galeguinho de Sofá, toda a galera que tava lá nesse jogo muito alegre. Ouviu, Bibi? Manda um abraço pra Dudu Fly. Dudu Fly. Abraços de 13 Tilhas, Santa Catarina, é isso mesmo? O nome da cidade? Lá em Santa Catarina. Um abraço pra ele. Pessoal lá das farmácias Timbaúbas. O Regilane também, pessoal que tá acompanhando aí pelo nosso canal. Lá na farmácia, sabe quem é? Quem é? É o Val. Val? Val comprou camisa nova do Vasco pra torcer esse ano. Foi? Foi. Mas ele é torcedor do Flamengo, Marco. Não vê lá não, tu chega pra comer tapioca, aí tá lá o ombrelão dele, é rubro-negro. Como é que o cara disse que é torcedor do Vasco e o ombrelão dele é já andou com camisa do Flamengo mesmo, Delton. Você tá bem lembrado. Tira muita foto aí com a camisa do Flamengo. Eu já vi aí por aí. Eu tô ligado. Um abraço pro Alfredo Benício, pro Pelado no Crato também. E pra quem mais? Rapaz, Reginaldo da Padre Cícero. O Ronaldo Angelim. É pra ver se ele esquece. Pois é, você fica com essas histórias aí. Tem que passar assim uns 3 meses sem ver o Ronaldo Angelim. Até porque, aonde eu saiba, o Ronaldo é torcedor do Flamengo, né, Delton? Sempre foi, mesmo antes de jogar lá. Ele já torcia pelo Flamengo. Vou ficar quieto. Ele é Flamengo e Guarani. Eu só não posso ver o Ronaldo nas próximas semanas. E Fortaleza também. O cara chega lá no campo dele, lá perto de Bulhões. Você já foi lá no campinho dele? Não. Lá no sítio, acho que é sítio Popouso. Lá em Bulhões é sítio Boi Não Caga. A fazenda dele é Boi Não Caga. Fazenda Boi Não Caga, Então, o que acontece? Popouso. Mas lá, você chega lá, o campo de Ronaldo lá é todo pintado com as cores do time de coração dele. O Flamengo. Dele. Delton? E o Flamengo é preto e branco, é? Delton, deixa de confusão, Delton. Bora trazer Anderson Luiz, que eu sei qual é o time de Anderson Luiz. Sim. Eu sei, porque eu me lembro, ele gurizinho lá do Romeirão com o pai dele. Se bem que o meu compadre Zé começou torcendo por um time, depois passou para outro. Eu não sei como é que isso acontece, né? Mas há controvérsias, né, Anderson Luiz? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Leão do Mercado que voltou a trabalhar hoje à tarde lá no CT
do Rubro Negro Juazeirense lá no CT Raimundão, e mais um coletivo hoje. O técnico Renato comandou mais um coletivo. Continua com a mesma base, a mesma equipe que atuou no último amistoso contra a equipe do Nacional, com algumas novidades, alguns jogadores mais avançados, por exemplo, o Arthur fazendo a função de ponta, o Canindé mais também como ponta, e o Everton Perna mais centralizado, como se fosse um centroavante. Mas ainda tem muito que trabalhar, porque o Guarani tem o último amistoso na próxima quinta-feira contra a equipe do Sub-20 do Campo Grande. Vai fazer essa última movimentação na próxima quinta-feira para fazer uma avaliação dos atletas, mais uma avaliação dos atletas nessa pré-temporada para o Campeonato Cearense. E um jogador experiente é o goleiro Diego, que esteve aqui, chegou aqui desde a semana passada. Conversei com o Diego na semana passada e eu tinha perguntado a ele como era a avaliação que ele fazia da equipe. Ele dizia na época que estava muito cedo, mas agora o Diego vai conversar conosco de como ele já vê essa equipe do Rubro Negro Juazeirense. Você esteve lá conversando comigo, né, pela primeira vez, e eu te falei que eu não podia te dar nenhum tipo de prognóstico, porque eu não tinha nem o nome dos meninos, eu sabia. Não sei de todo mundo ainda, mas bem da metade, até mesmo do time que o professor tem como base. E eu posso te falar que a gente competiu de igual para igual com um time que já vem treinando há bastante tempo. Um grupo experiente, vários jogadores aqui mesmo do Cariri, como o Mauro, o Carlão, o próprio Esquerdinha já jogou aqui também, e outros. O Tanque, inclusive o treinador também, foi treinador do Guarani também, subiu o clube aqui, né? Então a gente pôde fazer um bom treino de igual para igual no primeiro tempo, até os 28 do segundo tempo, quando o árbitro lá inventou uma falta que nada aconteceu e facilitou, né, para que acontecesse o gol do Nacional. Acredito que se não acontece aquilo ali, acho que a gente até conseguiria um empate. Desde que nós saímos daqui 1h da tarde, chegamos 6h40 lá, praticamente 1h30 antes do jogo. Não é tão fácil, a gente aguentou. Diferente do Souza, que se não me engano os meninos chegaram lá 7h40 e o jogo era 8h, por isso que tomou 2 gols cedo. Já posso te dizer que a gente fez um bom jogo, que já me animou muito. Semana passada eu não podia te falar isso, mas hoje já posso falar que a gente foi bem satisfatório. Pude também jogar 30 minutos e ver que o nosso time é bem forte atrás. A gente só está pecando na hora de finalizar. Tivemos até chance de sair ganhando deles, mas não aconteceu. Mas para treino foi muito bom, muito positivo, e é uma boa perspectiva de uma estreia legal contra o Ceará. O Campeonato Cearense, a tabela não ajuda muito. Pega o Ceará, na sequência pega jogos fora. Como é que está o time fisicamente para essa sequência complicada? Está melhorando, né? Não está 100%, não está no ideal. A gente sabe disso, o professor sabe. A gente fez um teste antes de aeróbico, quase de 6 km ali. O professor teve uma base de como é que está a galera. Então, muitos jogadores têm a consciência que tem que melhorar, assim como em todos os aspectos. Aspecto físico, aspecto técnico e psicológico também. Porque você, psicologicamente falando, da tabela, como você citou aí, pega o Ceará aqui, e depois você pega o Iguatu, que é praticamente um clássico. Aí você sai com o Atlético Cearense e o Caucaia, para vir na última contra o Barbalha. Entendeu? Então são 3 jogos muito difíceis. O Guarani tem que, contra o Ceará, somar ponto. Não tem como, se ganhar vai ser... Bom, se ganhar tá classificado, porque dificilmente vai perder para os outros. Agora, a gente sabe que vai ser muito difícil. O Ceará vem de um rebaixamento, a pressão grande para que eles estreiam bem. É um campo praticamente que eles estão acostumados a jogar, que é uma arena. E a gente tem que fazer um bom espetáculo. E na pior das hipóteses, se acontecer algum tipo de derrota, não seja goleado, porque vai fazer falta. Quem perder para o Ceará de muitos gols vai ficar fora da classificação. Então você conseguir fazer um embate forte, ganhar o jogo ou empatar, que é isso que está na nossa cabeça, dar um prognóstico de um bom jogo contra o Iguatu, não perder para o Iguatu, ganhar do Atlético Cearense, não perder para o Caucaia e decidir a classificação aqui contra o Barbalha. Essas são nossas contas. Sobre esse jogo do Ceará, o Romin, que é diretor do futebol do time, foi hoje à Fortaleza discutir alguns últimos ajustes para aí sim já trazer algumas novidades da estreia do Guarani lá na Arena Romeirão. O fato do Guarani jogar com o Ceará, um grande do futebol cearense, um gigante do futebol cearense aqui na Arena Romeirão, já é um fator positivo. Porque, infelizmente, se você pegar aí um retrospecto nos últimos anos, o Guarani, com outras diretorias, vendia muito a questão do mando de campo, né? Para jogar principalmente com o Ceará lá para as bandas da capital. Como não podia jogar em Fortaleza, que é a cidade sede, jogava ali no Domingão, em Horizonte. Várias vezes, mando de campo do Guarani é jogar lá com o Ceará. Então, importante jogar aqui, é importante o apoio do torcedor. Agora, indiscutivelmente, não se pode negar, e a gente não está aqui para não falar a verdade. Claro que o Ceará é favoritaço para esse jogo, pelo elenco, pelo investimento, pela história,
Mas, como disse o goleiro / comentarista Diego, isso não significa dizer que o Guarani não possa fazer uma boa partida, né, Anderson? Sem dúvidas. O Guarani está trabalhando. O time, a base do time que treinou hoje foi com o próprio Diego no gol, o Aaron na direita, Matheus e o Bruno. Na esquerda, o Wesley, o meio-campo de Da Silva, Patrick e o Thiago. O ataque de Arthur, Everton e Canindé. Essa possivelmente já vai ser a equipe que vai enfrentar o Ceará. Valeu. Anderson Luiz trazendo as primeiras do time do Guarani no Vale Esportes. Vamos pro intervalo, voltamos já já. Daqui a pouco tem Super Luz. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joá da Sorte Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 Sense 0km. É um HB20 Sense 0km. Um novo HB20 Sense 0km só pra você. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio. E R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 40 prêmios e R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando Joá da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10.000 em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A gestão municipal entrega novas viaturas para promover mais segurança pública em Juazeiro do Norte. Foram entregues 3 carros equipados para atuação em programas como Patrulha Maria da Penha, Centro Seguro e Grupamento Municipal Ambiental. Além de 3 motocicletas para compor o projeto Grupo Tático Motorizado e outras 3 para o Ronda Ostensivas de Prevenção Escolar. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta no Vale Esportes do timaço da Você tá com moral, viu, Delton Sá? Tô sabendo aí. É, né? Tá com moral, tá com moral. Tire onda, você... Pensa que é só Gatassai Júnior 2 que é seu fã? Tem outros aí. Agora, Márcio, foi aquela observação. Foi. De nova geração. É. Aquela foi boa demais.
Esse Aloysio Vilar, vou te contar. A idade que viu? chegou, Marco. Tem uma fazenda. Amanhã tem mais um anozinho pra comemorar, né, Delton Sá? Rapaz. Graças a Deus. 3.9, Delton Sá? Não, que é isso? 4.8. 4.8. Delton Sá tá turbinado. Tem umas, Eita, ele vai já falar. Tem umas picape 4.8 por aí. Cadê Super Luz? Tá aí? Vamos botar Luz pra falar? Sim. Nosso querido Kilmer de Campos, né, Delton? A Rocha Kilmar. Fala, Luz. Amigos do Timaço da Vale FM, aquele abraço, chegando com as novidades do nosso futebol, do futebol cearense, do futebol da capital, nesta terça-feira. Eu vou começar pelo Ferroviário. Ferroviário que fez treino agora há pouco, o treino coletivo do Ferrão acabou. Antes tivemos um ensaio de faltas, de marcação no Cabralzão. Ferroviário que joga contra o Asa, quinta-feira, 8 da noite no PV, visando a pré-Copa do Nordeste. Se passa, entra na segunda fase. Para o Ferroviário chegar à fase de grupos, precisa eliminar 2 adversários. O primeiro é o Asa. Se passa pelo Asa, Confiança ou Souza, que irão se enfrentar. Quem sobrar enfrentará Ferroviário ou o time arapiraquense. No Fortaleza, o Leão continuou o namoro com Lucero, o argentino que começou no Defensa e Justiça, passou pelo Belgrano, jogou no futebol da Ásia e está no Colo-Colo do Chile. Aliás, no Colo-Colo são 18 gols na temporada 21 e 24 gols na temporada 22. Há quem diga que o atleta está acertado. Aliás, o Lucero nem viajou para o início da pré-temporada com o time chileno. O João Ricardo, já falei dele, goleirão, ex e casa, 3 anos de contrato assinado. Lucas Esteves, também já falei dele, lateral direito, contrato assinado com o Fortaleza por 1 ano. O goleiro João Ricardo jogou 74 partidas com a camiseta alvinegra. Uma outra informação, no Ceará Sporting Clube, Luvanor, atacante, jogou Cruzeiro, também está contratado, desembarca aqui sábado. Ele mora onde? Em Dubai, nos Emirados Árabes. Alfredo Aguiar, também falei dele, goleiro, colocou preto no branco, ex-goleiro do Olímpia, da seleção paraguaia, contrato até o final do ano. Chay, atacante, ex-Botafogo, ex-Cruzeiro, é mais um que assina com o Ceará e 2 estão indo embora. Michel Macedo, lateral direito, está indo para o Goiás, fica por lá 1 ano. E João Vitor, 18 anos, joia rara alvinegra, emprestado ao Tóquio do Japão. Na Copa São Paulo Juniores, Ceará e Fortaleza estrearão amanhã. O Fortaleza contra o Clube do Remo, o Ceará contra o Madureira. Ontem pela Copinha, o Floresta empatou com o Flamengo do Rio em 0-0. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos aqui no Vale Esportes, o Timaço da Vale FM, em nome da churrascaria Mão de Vaca, tem o melhor churrasco da região do Cariri. Você pode pedir para receber em casa. 988657741 é o telefone. Marca também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Tem moto seminova para você lá que você pode pagar à vista, você pode pagar no cartão sem juros em 10 vezes. Pode comprar na função crediário cartão de crédito, pagar em 24 meses ou financiar. Moto nova, meu amigo, tem vários modelos, pronta entrega para você na Ares Motos. Ô Delton, o Kilmer falou agora há pouco desse empate ontem na Copinha entre Flamengo e Floresta. E tem 2 atletas que estão no Floresta que são aqui do Cariri. Inclusive foram levados para o Floresta pela escolinha do professor Careca. Os garotos Henrique e Emanuel Júnior. Um é de Crato, outro é de Juazeiro, e lá estrearam bem, né? Empatar com o poderoso Flamengo é um resultado já bastante expressivo. E eu quero dizer que ontem João Filho disse que o Flamengo ia enfiar uns 10 no time do Floresta. Acima de 5. Ele começou bem com os palpites, não foi? Começou bem. E disse mesmo. Ele começou o ano do jeito que ele terminou o ano passado, Filho, errando. Rapaz, não é assim. E disse mesmo, não tenho vergonha. Aí qual foi o resultado?
0x0. Pois é. Vergonhoso. Eu até disse a você, eu digo, esses meninos, quando vão jogar com o Flamengo, serve de motivação, porque vão correr, vão tal. Olha, foi que E o Palmeiras céu que se cuide, Jota. Decepcionante pro Flamengo. Não ganhar do Floresta, decepcionante pro Flamengo. Rapaz, você tá menosprezando o Floresta, não, João Filho. Não, Que é isso, decepcionante pro Flamengo. Não ganhar do Floresta. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que tem ótimas bases do futebol brasileiro, não pode tropeçar. Não seja assim, João Filho. Não pode tropeçar pra time pequeno, não. Mandar aqui um abraço para o nosso querido Jackson do Espaço Verde, gente muito boa. Deixa eu ver mais aqui, Delton Sá. Manda um abraço. Adriano Dias. Adriano. Marujo, que é torcedor do Vasco da Guarani, Gama. Delton Sá. Não. Ele é torcedor, Bernardo Neto. Ele é torcedor do Vasco da Gama, mano. Rapaz. Não vem com essa história, não. Ele torce pro Campo Grande, Vasco da Gama. É aquele que Levi disse que só vai esculhambar o racha. E um abraço pro Robertão de Robertão Turismo. Agora, o time de Robertão você não sabe, não. De Robertão? Sim. Qual é o time de Robertão? Que ele torce no Brasil. Qual é o Robertão? Robertão Turismo. Sim, Robertão é Botafogo. É não, rapaz. O Marco Valério não muda o time do povo, não, Marco Valério. É por isso que o povo fica falando aí. Você fica mudando. Tá certo. Você fica mudando o time do povo, Pois manda um alô pra Matias também. Matias, da Liga? Grande Matias. Marco Matias Valério. é Botafogo, né, Delto? Grande abraço. O filho dele torce pelo São Paulo. E ele é torcedor do Botafogo. Vamos botar fogo no programa agora? A Luiz Vilar chegou. Voltou a Luiz Vilar. Com esse poder de botar fogo. Tá. Rapaz. Você é o tocha humana da equipe. Ave Maria. O incendiário. Ave Maria. Bem, vamos lá falar do Verdão do Cariri. Trazer mais um jogador para se apresentar pro torcedor do Icasa. Mas esse até que nem precisa tanto, viu, Marco? Porque ele esteve aqui já no Icasa 10 anos atrás. Lá em 2013, ele teve uma passagem pelo Icasa, mas ele é da região, é da cidade do Crato. Eu tô falando do Gustavo Silva, lateral direito, que está com 31 anos. O último clube dele foi o Floresta, mas também teve uma boa passagem pelo Ferroviário, inclusive com o Marcelo Vilar sendo o comandante técnico da equipe, e por lá ele teve a honra de estar naquele elenco que foi campeão brasileiro da Série D. Inclusive o Ferroviário foi o primeiro campeão brasileiro aqui do estado do Ceará. Logo depois veio o Fortaleza, isso no ano de 2018. E o Guarani de Sobral? Teve o Guarani de Sobral. Capital, sim, da capital. Mas o Guarani de Sobral já tinha sido campeão da Série D. Campeão antes brasileiro do Ferroviário. Da capital cearense. Antes mesmo do Fortaleza, o Ferroviário foi campeão. E o Gustavo conversa com a gente um pouco sobre esse retorno ao Icasa e também essa experiência a mais. A gente sabe que são situações diferentes, né? Na minha última passagem a gente conseguiu um acesso para a Série B do Brasileiro. Hoje é totalmente diferente. Hoje a gente tem uma responsabilidade a mais, né, em saber que o Icasa é um time grande e que a gente tem por obrigação fazer de tudo para colocar o Icasa de novo na primeira divisão, e sei que a responsabilidade vai ser maior, né, do que da primeira passagem. Gustavo, além do Icasa, você recentemente chegou a ser procurado a receber alguma proposta de uma outra equipe aqui da região do Cariri? Não, daqui da região do Cariri não. É a sua segunda passagem pelo Icasa. Você se considera, assim, a sua volta, um jogador mais experiente, consequentemente dará uma contribuição maior ao Icasa, que tenta voltar à Série A do Campeonato Cearense? Com certeza, né? Acho que de 2013, né? Saí, rodei bastante, peguei uma certa bagagem, consegui alguns títulos nacionais, alguns acessos, e hoje me considero mais experiente, podendo contribuir um pouco mais para fazer o Icasa voltar à primeira. E o que falar também, Gustavo, do trabalho que é desenvolvido pelo técnico Marcelo Vilar? Você já sabe bem da proposta dele, como é que vai ser? Trabalhei, né, com o Marcelo durante 3 anos lá no Ferroviário. Sei bastante como é que ele gosta de que a gente entre em campo, como é que as formações dele. E tenho certeza que ele junto com a gente vai fazer um bom campeonato aí para a gente conseguir o acesso. Ô Gustavo, esse tempo que o Icasa terá pela frente, praticamente 1 mês e 3 dias, é o suficiente para o time ganhar uma boa condição física e um bom entrosamento para o jogo de estreia? Sim, é 1 mês, né? 1 mês de trabalho, trabalhando em 2 períodos. A gente sabe que tem tudo para quando chegar nos jogos estar bem. Acho que a comissão, o preparador físico aí tem bolado já os treinos e tudo, e
E acho que o tempo tá bastante favorável. Muito bem, ouvimos aí o lateral direito Gustavo Silva, o Gustavo Cratense. Essa entrevista, né, foi coletiva, né? Temos aí outros colegas participando. Enfim, ao longo dos dias, Delton e Marco, a gente vai buscar ouvir o máximo de jogadores possível. Eu acho que a gente vai conseguir ouvir todos, né? Até o final do mês de janeiro foram 31 contratações. Já ouvimos também o técnico Marcelo Vilar. Queremos também ouvir membros da diretoria. Tudo isso até o início da competição no dia 5 de fevereiro. Mas é que você não quer repetir ninguém, não. Quero repetir ninguém. Quero trazer Qualquer aqui todo figurinha, mundo. No máximo a gente repete o Marcelo. O álbum, né? Repete o Marcelo, né? Antes de começar o campeonato. Tu quer preencher o álbum, né? E dar as figurinhas tudo direitinho. Com certeza. E fechar o álbum, tô ligado. É isso aí. Pro torcedor ficar aí por dentro, conhecer bem essa equipe, que começou de forma organizada, e a gente até elogia esse período que o Icasa tá tendo, pouco mais de um mês de preparação, que surta efeito, né? Que a recompensa venha a partir do mês de fevereiro. Amanhã a gente volta trazendo mais destaques da pré-temporada do Verdão. Deixa eu mandar um abraço lá em casa, rapaz. O pessoal pediu um abraço, eu nunca mando. As minhas irmãs estão por lá, a Cristiane, a Poliane, a minha mãe, Dona Assunção, seu Aloysio, que chegou de viagem ontem, tava na praia tomando banho, já tá de volta, seu Aloysio, todo queimado. Jantar vai ser cuscuz? Rapaz, nem sei. Povo, eu acho que é sopa hoje lá. Sopa, né? O Aloysio estava não preparando vem de garfo, que hoje é sopa. Passa amanhã que hoje é sopa também, tem essa, né? Agora, se eu fosse você, tratava Delton Sá melhor, viu? Eu trato Delton Sá Depois de hoje, não sei se você emplaca 2023, não. Delton Sá, força jovem, do Rádio Esportivo do Brasil. Me fez lembrar Gorete. Nossa amiga Gorete da CDF. Chegava lá e Gorete disse: eu não sei por que ainda usam esse slogan pra você. Qual, Gorete? A força jovem. Nem mais jovem, nem força tem. Pelo amor de Deus, ó. Ô, Gorete, saudade da minha amiga Gorete, doutora Gorete. Gente boa, Delton. Gente boa demais. Faz tempo que via a doutora Gorete. Um abraço aqui pro time do Leão 13, que sempre escuta a gente. É um time amador aqui de Juazeiro. Pessoal que faz parte do Leão 13. Um abraço pra vocês, obrigado pela sintonia. Tem destaque final do time do Guarani, Anderson Luiz? Antes do Guarani, sim. Deixa eu só colocar um áudio aqui que eu prometi, até hoje eu não coloquei. Que foi a vingança a revanche de Los Pets. De Pipa. Ah, sim. De Pipa, ele quis responder. Deixa eu botar a Pipa Noé pra falar. O senhor sofre tanto, né, pra fazer gol, né, principalmente em Pipa Noé. Agora Boi, não condições não, Boi e Marujo, tem que encerrar. Não dá mais não, o limite já foi. E o senhor, viu, o próximo ano vai ter que encerrar também, viu, meu filho? Porque a idade tá chegando, vai ter que reconhecer. Você sabe pra quem é isso aí? Isso é contigo, é? Pra Levi. Pra Levi da Federal, e disse que Boi e Marujo, disse que todos dois já eram. Marujo só tem conversa, é não, assim? Não, que Marujo, Ave Maria. Diz o pessoal lá, que Marujo é o esculhamba racha. Não toca a bola pra ninguém. Tá entendendo? Os meninos estão querendo lançar agora. E faz confusão. É, e estão querendo. É igual a Jada Guga. Sabia que Jada é desse jeito, não racha? Agora quem joga muito é Daniel. Eu tem também a acho, cara de quem joga muito. Lá no sítio Manga só dá ele naqueles campinhos de lá. Sítio Manga. Não é Sítio Manga, em Missão Velha? É, Delton. Ah, é? É de onde vem aquelas mangas bem docinhas, é tudo lá do Sítio Manga? É, homem. Pensei que era aqui de Juazeiro. Tem uns campinhos lá. E tu vai lá pro Sítio Manga pra trazer aquelas mangas? Ah, é daqui a Você que era do Sítio Manga. Ah, tá. Tá certo. Isso que eu tava dizendo, Daniel, tu vem lá e me chama com aquela manga. Você tem uma cara de quem joga bola, viu, Delton? Sítio Manga só tem caju. Sim, é isso que eu tava puxando agora. Sítio Manga só tem caju. Como é que pode o negócio desse? Homem, pois muda o nome daquele negócio lá. Homem. Sítio Manga só tem caju. Parece as cores de João Filho. Bora falar com o Anderson Luiz, destaque final do Guarani, Anderson. O Guarani hoje, mais 2 jogadores chegaram. O atacante Pedro Henrique esteve na equipe ano passado, inclusive fez o 3º gol do Guarani naquele jogo contra a equipe do Barbalha. É uma das novidades, e há apenas 19 anos. E hoje também o volante Breno, volante de 24 anos, que estava no Picuiense da Paraíba e agora vem vestir a camisa do Guarani. Também fez sua apresentação
hoje à tarde. Aproveitar e mandar um forte abraço pro Rickson Pinto, que está nos escutando. E lembrando que estamos também no nosso canal no YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria do Val. Hoje é a folga da galera, mas amanhã voltando com força total, e o J Food vai informar o telefone da Pizzaria do Val. 988429514. 9514. Bom, só dizer no finalzinho aqui, a torcida do Grêmio hoje fazendo uma festa para receber o Soares, Luizito Soares, ex-Barcelona, teve por último no Nacional do Uruguai. Ele, todo mundo sabe, aquele experiente atacante uruguaio, agora vai ser o camisa 9 do Grêmio. Acho que vai fazer muito gol aqui no futebol brasileiro. E claro, hoje o Brasil se despediu do Pelé, né? Um cortejo bastante diferenciado, milhares de pessoas prestando suas últimas homenagens ao rei do futebol. A respeito desse assunto, eu estava lendo uma matéria, até induzido pelo meu amigo JF, João Filho, que fez o comentário. Eu fui buscar informação, que a gente nessa nossa correria, né, do dia a dia, dos nossos trabalhos, eu não pude acompanhar muito. Percebi que a TV fez um acompanhamento. Transmissão de tudo, né? De todo o cortejo. Mas eu não... E até do velório em si, né? Desde ontem para cá, né, das visitas em todos os telejornais e programas especiais dedicados à história do Pelé. Mas uma coisa me chamou bastante a atenção, depois de ouvir o João Filho aqui quando eu cheguei, a minha esposa já tinha feito essa pergunta ontem à noite, como eu não estava acompanhando, não tinha lido nada a respeito, mas fui ver uma matéria agora, Marco, como faltou ao brasileiro, aos nossos esportistas, o que sobrou aos argentinos com a morte do Maradona. Porque houve uma comoção muito grande na Argentina. Eu sei que há uma distância de tempo muito grande entre quando Pelé foi ídolo no futebol e a data em que ele está nos deixando, e do Maradona, de quando ele foi ídolo para a Argentina e quando ele deixou. O espaço é bem menor, a geração acompanhou muito mais o Maradona do que a geração agora dos últimos 40 anos do Brasil, que não viu 50 anos. Tem gente aí que não viu o Pelé jogar com 50 anos de idade. Eu não vi o Pelé jogar. Eu também não, Delton. Então, mas Marco Valério, os nossos esportistas, pela relação de pessoas que foram ao velório do Pelé, eu achei extremamente decepcionante pelo que representa o Pelé para o futebol do mundo. O cara que é presidente da FIFA sai de lá da Itália, vai para visitar o Pelé. O presidente da República, recém-possado, para cuidar das coisas do país. Cheio de compromissos, né? Cheio de compromissos, sai lá de Brasília, vai lá. O governador de São Paulo sai lá do seu palácio lá em São Paulo, vai lá visitar. Cara, quantos jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira tiveram lá? Mauro Silva, Clodoaldo. E dois que fizeram... Elano e o Zé Roberto. E Zé Roberto. 4 jogadores que atuaram pela seleção brasileira. O Neto também teve presente. O Neto mas o Neto é porque não disputou Copa do Mundo. Eu falo assim que jogou uma Copa do Mundo. A gente destacaria os principais, os Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Cafu, o Roberto Carlos, o ex-treinador Tite nenhum ex-treinador de seleção brasileira. Eu sei que o Zagallo tem deficiências, né? O Zagallo não até dá é compreensível, né? Filipão não foi. Mas Filipão, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, que teve história no Santos. Marco Valério, eu acho isso assim, sabe? O ex-goleiro Marcos respondeu, quando foi questionado nas redes sociais, ele disse, ninguém foi no dos meus pais. Só colocou isso. Mas é uma situação diferenciada, né? O quê? Ele disse, ninguém foi no dos meus pais. Não, mas não é diferente, né? Completamente diferente. É um outro contexto. Não é resposta é um outro para contexto. se dar. Acho muito falta de cordialidade. Não seria essa a resposta, né? Foi bem delicado essa eu acho assim, ele perdeu uma oportunidade de ficar calado. Eu acho que faltou o reconhecimento. Eu sei que tem muitos artistas, muita gente famosa, que nos bastidores, que no mundo em que as pessoas não enxergam, eles têm dificuldades de relacionamento, né? Então, o Pelé não era tão acessível assim, né? Apesar de ser, para muitos, era um cara que quando você conseguia chegar nele,
aparentemente era um cara muito simpático, era uma simpatia, dizem, mas tinha alguns problemas de relacionamento, de opiniões, enfim, como nós temos em outras áreas. Por exemplo, um dos grandes nomes, eu estava até comentando, o filho do humor brasileiro, que é o Renato Aragão, mas no meio ele não é benquisto, é um cara que a galera do humor não tem, diferente do que era o Chico Anísio, né, que era o inverso da história, então tem essas coisas. Mas o Pelé, o maior atleta do nosso país, eu acho que merecia, né, por mais que você não gostasse ou tivesse alguma indiferença, mas um momento como esse, você poderia ter estado lá, ter marcado presença. Até jogadores como o Neymar. Apareceu o Neymar? O cara que foi revelado no Santos, né, e tudo. E o Mauro Silva, acredito que ele até foi por questão assim protocolar, porque ele é funcionário da Federação Paulista, né? Diego, que tiveram ali no Santos, né? Atletas que foram revelados. Giovani, que jogou Gabigol, no Santos. né, que foi revelado pelo Santos. O jogador que foi, um ex-atleta que foi do Santos foi o Narciso. Narciso volante, jogou muito tempo no Santos. Teve aquele problema também, problema né? de saúde. Saúde, muito Eu sério. vi que ele esteve lá. O Serginho, o Chulapa, né? O Serginho Chulapa também foi. Enfim, mas os principais do momento e os mais recentes. De um passado recente. Fato, infelizmente. Nenhum deles marcou presença, não. É isso, né, Delton? Infelizmente, né? Mas fica a lembrança, a memória do grande rei do futebol, Rei Pelé. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Até amanhã com mais um Vale Esportes.